Boa noite, gente. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Me apresentando rapidamente, meu nome é Felipe, eu tenho um sobrenome um pouquinho fora do comum aqui de São Luís, que é um sobrenome de origem alemã, que eu nasci no estado de Santa Catarina. Morei muito tempo em Curitiba e eu e minha esposa nos últimos 3 anos e meio estamos aqui em São Luís. A nossa filha de 1 ano e 2 meses, ela é ludovicense, né? Minha esposa também nasceu em Curitiba e, como o Jonathan falou, eu sou pastor lá na Igreja Batista Central, na parte de educação, e também eu sou responsável pelas crianças, né? Então, um segundo desafio aí muito maior. Eu quero agradecer à igreja pelo convite, agradecer a presença dos irmãos aqui, e já abra aí a sua Bíblia em João capítulo 4. Nós vamos ver alguns dos versículos aqui desse encontro, na verdade, que Jesus teve com a mulher samaritana. E o tema que eu fui convidado a falar é uma vida de verdadeira adoração. E eu creio que esse encontro de Jesus com a mulher samaritana vai lançar luz em algumas dessas questões que a gente tem para falar sobre a adoração. Então, rapidamente, eu quero dar um contexto aqui desse texto, antes de ler alguns versículos. O que estava acontecendo, meus irmãos? Jesus estava passando pela região da Samaria. A região da Samaria era uma região que os judeus não gostavam de frequentar. Por questões históricas, por questões políticas, eles desviavam o caminho quando eles tinham que passar por Samaria. Por quê? Porque era uma região de um povo que se misturou e que abandonou a fé judaica. Então eles não passavam por ali. E Jesus está tendo uma conversa então com uma mulher, coisa que não era comum para um homem judeu, principalmente um mestre como era Jesus, fazer. Os homens judeus, eles não falavam com as mulheres em público. Era uma questão da época. Então Jesus está numa terra estrangeira, falando com uma mulher, e ainda essa mulher, gente, ela vivia uma vida deplorável, que talvez você saiba da história, ela já tinha casado 5 vezes, sucessivos fracassos no seu casamento, e provavelmente essa mulher que Jesus encontra, eu e você não consideraríamos ela uma verdadeira adoradora, porque ela tinha uma vida suja, de 5 casamentos. Se alguém casou aqui 5 vezes, não me entenda mal, mas para a época era um pecado horrível. E Jesus então, de repente está com sede, era meio-dia provavelmente, você conhece o calor aqui da sua terra, como é quente, como você tem sede várias vezes ao dia. E Jesus está com sede, ele encontra essa mulher e ele começa uma conversa com ela. E de repente essa mulher percebe que Jesus era um profeta, ela não tinha entendido que Jesus ainda era o Salvador que estava por vir, mas ela entende que aquele homem ali é um profeta. E que Jesus, num determinado momento, faz uma pergunta muito capciosa para ela. Em determinado momento ele fala, vai lá e chama o seu marido. E ela fala assim, olha, eu não tenho marido. E Jesus fala, realmente, você casou 5 vezes. Jesus tem uma palavra espiritual ali, uma revelação, entendimento da vida daquela mulher. E para fugir dessa pergunta de Jesus, essa mulher samaritana levanta uma questão sobre adoração. Olha que interessante, Jesus estava confrontando o pecado dela. O texto vai nos dizer que depois que Jesus fez isso e teve essa conversa, ela entendeu a respeito da salvação. Nós vamos falar isso daqui a pouco. Mas essa mulher, ela traz uma pergunta para Jesus sobre adoração. É interessante, no momento em que Jesus questiona sobre o pecado dela, ela vai falar assim lá em João 4, versículo 19. Diz o seguinte, eu vou ler na NVI. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. E aí a pergunta dela, nossos antepassados adoraram, a afirmação dela, nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde deve se adorar.
Veja que a mulher, ela quer discutir uma teologia da adoração com Jesus. Ousada essa mulher, vocês não concordam? Ela quis se esquivar e falar, não, peraí, a gente tem uma questão de adoração aqui, vocês os judeus falam que a gente deveria adorar lá em Jerusalém, mas nós samaritanos adoramos num outro monte. E essa mulher, e eu tenho o cuidado de chamá-la de hipócrita, porque ela queria conversar sobre teologia, sobre a lei, coisa que ela não fazia na vida dela, coisa que ela não levava a vida dela à luz da palavra, e ela queria conversar com Jesus sobre adoração. E é interessante que essa mulher, e os estudiosos vão nos dizer que os samaritanos, eles criam no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia somente, e ela quer conversar sobre a Bíblia com Jesus. E eu fico pensando, gente, que às vezes eu e você somos muito parecidos com essa mulher samaritana. Não porque nós casamos 5 vezes, e queira Deus que você não case 5 vezes. Já pensou ter 5 sogras diferentes? Eu amo a minha sogra, gente, mas já pensou ter 5? Que mulher ousada, Mas nós somos muito parecidos com elas, porque às vezes a gente quer falar sobre adoração e sobre louvor, e às vezes a gente quer cantar, e às vezes a gente quer fazer essas coisas, mas a gente não deixa que a palavra de Deus nos transforme para isso. Às vezes a gente conhece os termos teológicos, os versículos, mas a gente não deixa que a Bíblia nos transforme, e a gente às vezes está igual essa mulher, querendo discutir com Jesus. E aí então Jesus vai responder para ela, e o texto continua, ele vai dizer o seguinte, 21, Jesus declarou, creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. E na sequência disso, versículo 23 e 24, é uma das maiores e mais intrigantes afirmações a respeito de louvor e adoração, quando Jesus diz, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou. Por que já chegou? Porque Jesus estava ali, ele era a promessa, ele era aquele que veio, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Interessante que quando Jesus fala de adoração, ele não fala apenas de adoração, mas ele fala de salvação e do conhecimento de Deus. Porque a adoração, a salvação, ela não pode ser algo que nós vemos isoladamente na Bíblia. Obrigado. Salvação não é algo que nós vemos como algo isolado. A adoração não é um assunto isolado na palavra. Os samaritanos adoravam o que não conheciam. E Jesus, então, nesse momento, ele vai estabelecer um novo padrão de adoração, que é em espírito e em verdade. Coisa que em nenhum momento a adoração que os samaritanos ofereciam acontecia. E você pode estudar sobre a história de como que surgiu o povo samaritano, do templo que eles construíram, etc. Não é o nosso objetivo aqui, mas a adoração deles não atingia esse patamar. E eu quero então deixar Jesus e a mulher aqui no poço e falar um pouco sobre a adoração. Deixa eu até tomar um gole de água para isso. E daqui a pouco eu volto para o poço para falar dessa mulher. Então, o que significa adorar? Se Jesus está falando que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, o que é adoração? O que é adorar? Talvez você esteja pensando, é cantar, é tocar um instrumento, é ouvir um louvor.
Mas o Russell Shedd, e eu não combinei isso, mas eu usei o mesmo livro para pegar essas informações, esses conceitos aqui. Ele vai dizer que adorar, por isso compre aquele livro que o Jonathan falou, é muito bom, Adoração Bíblica, vale a pena você estudar. E aí ali o autor ele vai falar o seguinte, que adorar e cultuar, assim como fé e amor pertencem aos mais profundos níveis da verdade cristã, e infelizmente não se enquadram facilmente dentro de definições nítidas. O que ele está falando para a gente? Que é difícil colocar louvor e adoração dentro de uma caixinha. Limitar o louvor e adoração dentro de uma caixinha é um desafio para nós. Mas ele vai apresentar uma definição, e eu quero ler essa definição, e ele vai dizer o seguinte, que a adoração acaba sendo o transbordar de um coração grato, impulsionado pelo sentimento do favor divino. Ou seja, o Russell Shedd, citando esse outro pastor, ele está dizendo que quando você recebe algo de Deus, e eu quero colocar aqui que esse algo como a salvação que um dia você recebeu de Jesus Cristo, coisa que essa mulher samaritana iria receber. Quando nós recebemos a nossa salvação, ou qualquer outra coisa que venha da parte de Deus, nós o adoramos porque o nosso coração transborda de uma alegria tão grande, que a única coisa que você tem para fazer é exaltar e glorificar o nome dele. Já aconteceu algo na sua vida em um determinado momento, em que a única solução era um milagre, e de repente esse milagre aconteceu? Eu vou te contar um. A minha filha de Nó, quando ela tinha 9 meses, ela pegou Covid. E foram dias e mais dias de oração e de entrega, e de idas ao médico, de idas ao hospital. E de repente, na última radiografia, não tinha mancha alguma no pulmão dela. E a nossa reação foi simplesmente e unicamente adorar e agradecer, porque um milagre tinha acontecido. E na sua vida deve ter momentos e mais momentos como esse, quando você recebe algo de Deus e você se alegra tanto, mas tanto, que a única coisa é você levantar suas mãos e falar: Jesus, muito obrigado, porque tudo vem de ti. E lá no Salmo 16:2, o salmista diz o seguinte: ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. Ou seja, tudo aquilo que eu desejo é o Senhor. Tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu possuo, tudo aquilo que eu gostaria de ter, é a presença de Deus na minha vida. E tendo tudo isso, o meu coração se alegra. Por isso que quando nós cantamos, e nós tocamos, e nós exultamos, nós estamos fazendo isso. Um transbordar do nosso coração por aquilo que o Senhor já nos deu, e por aquilo que Ele vai nos dar. Então, o Russell Shedd vai dizer que para o verdadeiro adorador, ele usa essa ilustração aqui muito bem, a pessoa de Deus é tão preciosa quanto um copo de água fresca puríssima em um dia de calor em São Luís. Não, essa parte ele não diz. Mas você sabe o quanto, quando você está com sede, você toma um copo de água fresca, e aquilo te refresca. Isso é a pessoa de Deus para o adorador. Eu poderia substituir como uma Coca-Cola bem gelada também, né? Serve. Quando você está com sede, você ouve a latinha de Coca abrindo, né? E você ali fala: é isso que eu estava precisando. É isso que o adorador precisa. A pessoa de Deus, aquilo que Deus é, quem Ele é, tudo aquilo que Ele faz, não as coisas que Ele pode te dar, porque Deus Ele pode tirar também as coisas, e Ele continua sendo essa água fresca pura. É isso que é Deus para o verdadeiro adorador. E a gente precisa entender
que na época aqui, quando Paulo e quando Jesus estavam ali vivos e fazendo seu ministério, os cultos que eram oferecidos naquela época, e eu estou falando aqui dos cultos aos outros deuses, aos deuses gregos, aos deuses romanos, aos deuses pagãos, no culto ao imperador que era feito lá em Roma, nas religiões de mistério que existiam naquela época, em todos esses cultos eram oferecidos ritos e sacrifícios e simbologias, mas em nenhum momento Paulo ou Jesus vão mencionar que a adoração precisa disso. E quando eu falo de Paulo, eu falo o texto de Filipenses 3:3, onde ele diz o seguinte: pois nós é que somos a circuncisão. Olha o que Paulo diz: nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Então, para Paulo afirma que a verdadeira adoração é aquela que se oferece a Deus pelo Espírito, não confiando na carne. E somado a isso, quando Jesus está falando com essa mulher ali no poço, nós podemos entender do que nada do que é carnal, nada que vem da carne, nenhum rito, nenhum sacrifício, nenhuma simbologia é a verdadeira adoração, porque isso vem da carne. Os ritos que eram feitos vinham da carne. Então Jesus está falando: olha, não tem mais espaço para isso. A pergunta da mulher era: aonde nós vamos adorar? Em qual monte? Ela queria saber aonde, em que lugar. Será que é nesse endereço? Será que é em outro endereço? E Jesus está falando: não tem mais isso. A verdadeira adoração agora ela é em espírito e em verdade, não é mais num local físico. Você não precisa mais sacrificar nada. E aí o Russell Shedd vai dizer que quando nós vamos adorar, ou adorar verdadeiramente, significa que eu e você temos que peneirar, essa é a palavra que eles usam, os nossos valores, mediante quem Deus é na sua vida. Você precisa se perguntar se o objetivo da sua adoração é ter comunhão com Deus. Se a sua adoração é sincera, a ponto de querer falar assim: Senhor, eu quero ter um momento de comunhão contigo nesse momento, enquanto eu estou cantando, enquanto eu estou tocando. E aí o Senhor vai contemplar o teu coração e ali Ele vai encontrar o verdadeiro adorador. É pegar a palavra de Deus e se moldar a ela, é transformar a nossa mente à luz da palavra de Deus, tornando as prioridades bíblicas as nossas prioridades, porque Deus não está preocupado com forma, Ele está preocupado com o coração. Jesus está falando para a mulher: olha, não é mais o tempo de se adorar em um local físico, esse tempo já passou, ele está chegando e de fato ele já chegou, acabou. A samaritana, ela queria saber a forma, ela queria saber do exterior, crendo que a forma a salvaria dos seus pecados, porque talvez na mente dela, se ela fosse no templo certo, no lugar certo, os pecados dela seriam perdoados. Mas o que Jesus está falando, Ele está falando: olha, não é mais o lugar, é o coração. Por isso que o Pai está à procura de corações sinceros. Então a adoração, ela tem que ser sincera. Tiram-se os instrumentos, tira-se o projetor, tira a letra. Você consegue adorar com a sinceridade do seu coração? Ou você precisa do CD do Hilson? Você precisa do CD do Morada? Você precisa da Ana Paula Valadão para ser um adorador? Não. Não é forma. Não é performance. É um coração sincero. É um coração sincero. E para aquela samaritana, o que estava faltando era a sinceridade do seu coração de reconhecer que ela era uma pecadora
colocar a sua vida em ordem e adorar verdadeiramente. O que me faz te perguntar como está a sua vida hoje. E o bom de falar em conferência de louvor e adoração é que tem um monte de músicos. E uma época da minha vida eu também fui músico. Não profissionalmente. Embora tenha tentado. Mas isso é outro assunto. E ali, naquele ambiente que eu estava, muito importante era a performance. Executar a técnica perfeita. Mas a minha vida estava alinhada com a palavra de Deus? Vou deixar essa pergunta no ar para você refletir sobre ela. Mas eu quero fazer um pequeno parênteses aqui nesse assunto, quando nós falamos sobre forma. E com um pouco de ousadia eu quero dizer que Deus não está muito preocupado com as coisas externas. Para Deus, e me perdoem músicos, vocês executaram muito bem, mas pode ser que Deus não quisesse os instrumentos. Pode ser que Deus não quisesse a projeção. Pode ser que Deus não quisesse nem o coral. Mas uma coisa ele queria: o coração. É isso que ele estava procurando. E quando nós nos reunimos como igreja, como corpo de Cristo, ele está à procura dos verdadeiros adoradores. Mas o interessante é que eu e você, como seres humanos que somos, nós precisamos das coisas que nos ajudam, dos instrumentos, do microfone, da projeção, da caixa de som. E sabe por que nós precisamos? Porque essas coisas, essas ferramentas que eu dei o nome aqui, ou esses mecanismos, eles tocam uma coisa na nossa alma que chama o belo, que é a beleza que eu e você precisamos ter para apreciar um momento de louvor e adoração. Quando Deus cria tudo, Ele diz que era bom. Quando Ele cria o homem, Ele diz que era bom também, e Ele coloca então no homem essa capacidade de apreciar o que é belo. Eu tenho certeza, meu irmão, que se todos os instrumentistas aqui desafinassem, você ia ter dificuldade de adorar. Você ia ficar olhando assim, né? E tem até uma nova profissão dentro das igrejas, que é o crítico de culto. Já viu? Não deve ter aqui na segunda igreja, né? Que acaba o culto, a primeira coisa que ele põe lá no grupo fala: o baterista errou a virada. Né? O cara é profissional, né? Parece aquela bancada do The Voice, desses programas. Mas por quê? Porque nós precisamos disso. Nós gostamos de uma música bem executada, de uma voz que cantou bem, que não desafinou. Mas estilo, instrumentos, vestes, decoração, tudo isso é bom, precisa ser belo, precisa ser bem executado, mas tudo isso, gente, não é adoração. Tudo isso faz parte da adoração. Por isso, se a gente tira os instrumentos, tira a decoração, tira a ornamentação, a gente continua e pode continuar sendo adoradores. Então, gente, quando eu faço esse parênteses, eu quero dizer, continuem estudando os instrumentos, continuem aperfeiçoando a voz. Se o Senhor colocou no teu coração para você estar no ministério e contribuir para a música da igreja, é sua obrigação treinar. Eu me formei já faz muito tempo, alguns anos no seminário, mas é minha obrigação, como pregador da palavra, continuar estudando, e lendo, e me atualizando, e pesquisando. Por quê? Porque é um chamado que eu tenho. Então, estude, se aperfeiçoe, se capacite cada vez mais. Mas sempre lembre que isso ainda não é adoração, isso é uma coisa que faz parte.
Por isso que nós podemos atualizar uma ferramenta que nos ajuda. Antigamente era pecado ter bateria na igreja. Não era pecado? Os mais antigos devem lembrar isso. Bater palma então é uma heresia. Mas opa, de repente não é mais pecado. Por quê? Porque é uma ferramenta. E ela serve para o louvor da glória de Deus. Mas daqui a pouco a bateria não vai mais ser útil, não sei. E a gente vai substituir por um outro instrumento que seja. Antigamente as igrejas tinham um piano de cauda. Hoje já é um piano elétrico. Ferramentas, mecanismos, tudo isso a gente adapta. A gente troca, a gente descarta, atualiza. E todo mundo aqui deve lembrar daqueles retroprojetor que tinha que ficar trocando a folha de plástico. Os mais novos não. Mas procura lá na internet, retroprojetor antigo, que tinha que escrever de canetinha permanente, ou tirar um xerox, né, uma fotocópia, e daí tinha que ter as pastas. Aquilo lá era... Mas isso atualiza, graças a Deus, hoje nós temos projetor, painel de LED, ferramentas, isso se atualiza. Só que um paradigma para muitos cristãos é que eles não conseguem adorar sem ter um violão na frente dele, ele está tocando. É um paradigma, ele não consegue. Ele precisa ter uma música tocando. E o problema é que alguns desses músicos, mas eu coloco alguns desses crentes, não conseguem adorar sem estarem amparados por uma banda. Mas isso é limitar a verdadeira adoração. Porque a verdadeira adoração não está sujeita a instrumentos. Não está. E eu digo por experiência própria, porque recentemente a gente teve um retiro de casais lá na igreja, e o preletor que veio é músico. E somente com a voz e com o violão dele, ele deixava muito banda completa no chinelo. Porque ele era o melhor músico? Não, mas porque ele era um verdadeiro adorador. E a gente tem músicos lá na nossa igreja que ainda tem o paradigma de que, cara, precisa ter uma guitarra. Lá na nossa igreja a gente ainda não tem um guitarrista fixo no louvor. Mas tudo bem, porque hoje em dia tem uma ferramenta que você pode assinar chamada Multitrack, não tem? Que nada mais é que um aplicativo que tem as faixas que foram gravadas em estúdio, separadas, e você só dá play. Fica um músico sentado ali, ele quer a bateria, ele dá volume, ele quer o violão, ele dá volume. Era o famoso playback de antigamente. E ele escolhe, não, eu quero violão, eu não quero violão, eu quero guitarra. Mas é um paradigma. Então precisa ficar claro para nós, assim como Jesus estava falando para aquela mulher, que os elementos litúrgicos não são adoração. Eles são importantes, devem ser valorizados, devem ser melhorados, mas quando você vai para o teu quarto e fecha a porta, lá o Senhor precisa contemplar um verdadeiro adorador na sinceridade do seu coração. Porque lá você continua a verdadeira adoração sem liturgia alguma, sem parafernália nenhuma. Porque nós não precisamos disso. Nós precisamos da pessoa do Espírito Santo nos conduzindo em verdadeira adoração. Por isso que você pode estar dirigindo e ser um verdadeiro adorador, lavando louça, sendo um verdadeiro adorador, na esteira da academia, sendo um verdadeiro adorador. Porque o verdadeiro adorador adora em espírito e em verdade. Não diz que ele adora com instrumentos musicais, embora os instrumentos musicais sejam importantes. Então, meus irmãos, não confundam liturgia com adoração. Esse foi o erro da samaritana. Ela queria desconversar com Jesus, trazendo o assunto de adoração, mas ela estava preocupada com a liturgia. Ela queria saber aonde era o lugar. E Jesus está falando para ela, olha, não é o lugar, é aqui, ó. A verdadeira adoração está aqui.
E é por isso que eu e você não conseguimos julgar se aquela pessoa que está do nosso lado é um verdadeiro adorador ou não, porque isso é algo que o Espírito Santo faz na nossa vida. Podemos ser bons músicos, podemos executar as notas de uma maneira quase perfeita, mas o verdadeiro adorador é no coração. E eu quero então agora voltar lá a falar sobre a mulher, porque nesse tema a gente precisa então falar sobre o estilo de vida do verdadeiro adorador. Tudo bem, você sabe agora que adoração é algo do seu interior, algo que flui de uma vida que você tem na presença de Jesus, que não está limitado ao espaço, não está limitado aos instrumentos. Mas qual é o estilo de vida então que um adorador tem? No versículo 13, diz o seguinte: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar mais aqui para tirar água. O primeiro ponto do estilo de vida de um verdadeiro adorador, e se você estiver tomando nota, anote isso, é que o verdadeiro adorador se satisfaz em Jesus. O verdadeiro adorador se satisfaz na pessoa de Jesus. Essa mulher, ela tinha caminhado até o poço para buscar água. E os estudiosos vão dizer que ela fazia isso de meio-dia porque ela não queria ser incomodada por ninguém. Não sei quantos quilômetros ela teve que andar, mas isso era uma tarefa comum daquelas pessoas. Andar quilômetros, buscar água, para ter água para um dia, para dois. E ela fazia isso no momento mais quente do dia, porque ela não queria ser incomodada. Ela estava fugindo das pessoas que talvez moravam ali com ela, próximo a ela. Mas o mais interessante, gente, é que essa mulher samaritana viveu uma vida inteira até aquele momento buscando ser saciada. Ela teve 5 maridos, ela era insaciável, ela vivia sedenta. Vocês conseguem entender a dimensão disso? Não era só sede natural que ela tinha, ela vivia sedenta, era uma mulher que estava à procura de um prazer constante. E de repente ela está de frente com Jesus. Mas o mais interessante é que em Jesus, ela encontrou um manancial completo de vida que jorra para a vida eterna. É uma linguagem aqui dos profetas do Antigo Testamento falando a respeito de uma ideia de satisfação, quando eles falam sobre água, porque a água era um bem preciosíssimo, e ainda é, porque você sobrevive mais de 40 dias sem comer, mas não mais do que 3 ou 4 dias sem tomar água. Então, quando Jesus está tendo essa conversa e falando sobre água com uma mulher que era insaciável, essa é uma imagem de transformação, que está antecipando o novo coração e a troca do formalismo religioso que aquela mulher tinha para um coração novo. Um coração que está ansioso por fazer a vontade de Deus. A mulher insaciável encontrou em Jesus o problema, a solução para a sua sede. E para nós, e talvez principalmente para músicos, não espere ser saciado nos aplausos,
Não espere ser saciado quando você executa notas perfeitamente. Não espere ser saciado quando você recebe aquele tapinha no ombro. Pô, você é bom demais. Não espere ser saciado com visualizações do YouTube, com likes, com monetização de vídeo. E gente, eu acho assim, ridículo, quando fala de qualquer artista na televisão, tem mais de não sei quantos milhões de visualizações no YouTube. Parabéns, não significa nada. Porque se alguém puxar a tomada lá do servidor do YouTube, se perde. Antigamente tinha que vender o disco físico, o CD, a fita cassete. E aí você pensa que a pessoa que tinha que bater disco de platina era 50 milhões de cópias vendidas. Ou seja, 50 milhões de lares ou pessoas compraram aquele CD, aquele disco de vinil. E eu entendo de disco de vinil que eu tenho uma coleção que está lá em Curitiba de mais de 300 discos de vinil. Tinha que ter, era físico. E a gente espera buscar e quer se saciar nessas coisas. Mas o verdadeiro adorador, ele tem a sua sede saciada na pessoa de Jesus Cristo. Ele é esse copo de água cristalina que nos sacia. Nada desse mundo vai satisfazer uma sede que só Cristo pode satisfazer. E nós temos essa sede. Essa mulher tinha essa sede. Nós queremos às vezes o reconhecimento. Queremos etc, várias coisas. Mas em Jesus essa sede é saciada. Em Jesus nós encontramos satisfação. Então, meu irmão, busque se satisfazer na pessoa de Jesus, na presença de Jesus, porque todas as outras coisas elas são passageiras, mas a presença de Jesus não. O segundo ponto é que o verdadeiro adorador abandona a religiosidade. Lá no versículo 25 diz o seguinte: Jesus disse à mulher, disse a mulher está falando, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir, e quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Como já falei, os samaritanos acreditavam no Pentateuco. Assim, essa mulher ela faz uma pergunta honesta, onde adorar? Jesus então responde que o que é importante não é onde, mas como e quem. Então a verdadeira adoração a Deus é em espírito e em verdade, e de todo o coração, e também prescrita pela palavra de Deus. Os samaritanos adoravam o que não conheciam. Assim, qualquer religião que consista apenas em formalidade, sem fundamentação nas Escrituras, é absolutamente inútil. A adoração religiosa, a adoração mecânica, ela é inútil, ela não passa do teto. É uma adoração de um samaritano. A mulher, ela conhecia, ela sabia que um profeta, um Messias chegaria, mas ela não compreendia, ela não havia sido revelada ainda. Ela, como se ela estivesse dizendo para Jesus, olha, eu entendi o que você está falando, porque você fala coisas sobre a minha vida, coisas difíceis, mas vai chegar alguém que vai me explicar tudo isso. E é como se Jesus estivesse falando, você quer que eu desenhe o que eu estou falando? Porque eu estou aqui. Eu não preciso te explicar mais, eu sou esse Messias. Porque a visão daquela samaritana estava limitada pela religiosidade que ela tinha. Ela ainda não havia compreendido. E quantos de nós sabemos sobre a nossa fé, sabemos sobre as nossas doutrinas, mas não enxergamos o autor da nossa fé? Quantos de nós sabemos as profecias a respeito de Jesus,
mas não temos um relacionamento com o verdadeiro profeta, que é o próprio Jesus. Então a diferença entre um músico e um adorador é a presença de Jesus. A diferença entre um músico e um adorador é a presença de Jesus e não o conhecimento religioso. Porque tem muitos músicos, eu estou falando também de músicos que não são cristãos, que sabem da existência de Jesus. Mas eles são verdadeiros adoradores? Não. Eles podem até pegar uma música do hino do inário do cantor cristão e executá-la, mas isso não faz deles verdadeiros adoradores. Isso não faz dele verdadeiros adoradores. Existem muitos desses músicos, e até melhores do que os músicos evangélicos e cristãos. Mas ainda existem aqueles que têm Jesus e são os seus servos, e esses são os verdadeiros adoradores. O verdadeiro adorador é aquele que se encontra com Jesus face a face. Esse é o seu estilo de vida de adorador. Você precisa estar na presença de Jesus todos os dias. E aí você vai alcançar uma coisa que muitos músicos cristãos desejam, que chama unção. Não existe escola de unção, não existe curso de unção, não existe 7 passos para ter unção mais poderosa. Existe uma coisa chamada estar na presença de Jesus todos os dias. Seja lendo esse livro aqui, seja orando, seja adorando, seja meditando, jejuando, servindo. Não seja um músico, seja um verdadeiro adorador, que se encontra com o seu Pai todos os dias, todos, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, porque só a pessoa de Jesus é que importa. E o terceiro ponto é que o verdadeiro adorador, ele é um missionário. O verdadeiro adorador, ele é um missionário. Olha o que diz no versículo 28 e 29. Depois então de entender todas as coisas e todas as conversas, diz o texto assim: então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Imediatamente após um encontro verdadeiro com Jesus, essa mulher compreendeu o seu chamado missionário. Não tem como você ter um encontro com Cristo e não entender que você tem um chamado missionário. Talvez você não vá fazer missões de tempo integral em outro país, com os ribeirinhos, etc. Mas essa mulher, ela compreendeu. Ela queria levar todos os seus conhecidos, aquelas pessoas falaram: olha, eu encontrei, eu era insaciável, e agora eu encontrei uma fonte de água inesgotável. Venham ver. Ele sabe de coisas do meu secreto. Vocês precisam conversar com esse homem. Ele é o Messias que nós estamos esperando. Ela finalmente havia encontrado a salvação que ela tanto esperava. Ela achou o profeta, ela achou a resposta. Quando eu e você nos encontramos com Jesus, nós somos chamados e enviados para fazer discípulos. E o que eu acho interessante é que essa mulher, ela tinha ido até lá, de meio-dia, buscar água, e a palavra diz que ela deixou o cântaro lá. Ela podia ter aproveitado a viagem de volta e ido lá levar, deixado a água dela em casa e ter falado, mas foi tão transformador esse encontro de Jesus, que ela não se preocupou com a água. Ela simplesmente foi,
porque os seus objetivos de vida e o objetivo dela era naquele dia buscar água, foram transformados. Essa mulher, ela recebeu um chamado celestial, que eu e você temos. Você sabe qual é esse chamado? E é o chamado que nós dizemos que é o primordial, que ele é um chamado de todo cristão, e você sabe que é o texto de Mateus 28, portanto, ide, e façam discípulos. O verdadeiro adorador, ele faz discípulos, e imediatamente essa mulher, ela saiu e foi fazer discípulos, mas o mais interessante é que ela foi fazer discípulos de Jesus, porque às vezes quando a gente faz discípulos, a gente cai no erro de querer fazer discípulos para nós, mas nós somos falhos, nós temos problemas, pecados, erros. Jesus não tem. Então o verdadeiro adorador, ele faz discípulos de Jesus. O teu objetivo em fazer um discípulo é apresentar essa pessoa para Cristo e falar assim: olha, Jesus, esse aqui é o Jonathan. Jonathan, esse aqui é Jesus. Eu vou caminhar com você estudando a palavra de Deus para você ser mais parecido com Jesus. Os nossos discípulos têm que ser parecidos com Jesus, não conosco. E eu costumo ilustrar isso, que lá na nossa igreja, tem uma irmã que levou outra pessoa para Jesus e está caminhando com ela, e amém, glória a Deus por isso. Mas já ficou evidente que essa mãe espiritual, dessa filha espiritual, discipulou ela num assunto chamado murmuração, que não foi nada bíblico, porque a mesma murmuração da mãe espiritual é o da filha espiritual. Então ela discipulou ensinando errado. Quando eu me converti, sabe qual que? As pessoas que caminhavam comigo, a gente fazia uma coisa errada. Acabava o culto, deles, não, vamos lá em casa comer uma pizza, não sei o que e tal. Qual que era o assunto? O pastor errou, o pastor fez errado, o músico errou. E eu aprendi nos primeiros anos da minha caminhada cristã a falar mal da liderança da igreja. Isso é um péssimo discipulado. Então, se você gosta de fazer fofoca, não discipule as pessoas para serem fofoqueiros. Se você mente, não discipule as pessoas para serem mentirosas, porque Jesus não tem essas coisas. Se você não dá o seu dízimo, não discipule a pessoa ensinando ela a não dar o dízimo, porque você tem que ensinar ela a ser parecida com Jesus, não com você. O pior problema é ter dois de você, né? Mas se a gente tivesse multiplicando discípulos de Jesus, teríamos mais cópias de Jesus por aí, e é isso que o mundo precisa. Eu tenho certeza que o mundo não precisa de outro eu. Tenho certeza, posso garantir para vocês. Então essa mulher, ela imediatamente foi fazer discípulos de Jesus, e o verdadeiro adorador, ele cumpre esse chamado. Então, gente, de todas as coisas que você faz, não deixe de fazer essa. Não deixe de fazer discípulos, seja na sua casa, seja com os seus vizinhos, seja no seu local de trabalho, na sua faculdade, no futebol com a galera, faça discípulos. Jesus não vai perguntar quando você chegar na presença dele, chegar na presença dele, quantas músicas você sabe de cor do inário. Ele não quer saber. Ele quer saber quanto de pessoas que você povoou o céu. E aí até coloquei uma observação aqui para a gente pensar sobre isso. Já pensou se o critério para estar no ministério de louvor fosse o compromisso com o discipulado e não a qualidade técnica? Quantos aqui não estariam no louvor? A pergunta seria: quantos discípulos você fez no último ano? 1.
precisa ter pelo menos 5. Já passava uma régua, né? Mas a gente está preocupado, e não está errado estar preocupado com a qualidade técnica. Mas muito importante é quantos discípulos nós temos feito. E o interessante é que se Deus usou as palavras dessa mulher pecadora, Ele certamente pode usar as nossas palavras para cumprir essa grande comissão. Seja usado e seja ousado. Porque para fazer discípulos você tem que ser um pouco cara de pau. De você encontrar uma pessoa que talvez você nunca conheceu na rua e falar assim: já ouviu falar de Jesus? Você quer ter um encontro com Ele? Posso orar pela sua vida? E eu costumo brincar lá na igreja que ou eu tenho cara de rico ou eu tenho cara de bobo. Porque a quantidade de pessoas que aparecem me pedindo coisa é impressionante. Então elas olham para mim e falam: esse cara é rico, ele vai me dar alguma coisa, ou esse cara é trouxa, eu vou ganhar alguma coisa dele. E normalmente eu não tenho, a gente agora é tudo Pix, cartão, e eu não tenho, às vezes mas eu faço assim: posso orar por você? Eu não sei o que Deus vai fazer na vida daquela pessoa, mas eu quero ser usado para isso. Então, gente, para a gente encaminhar aqui para o fim, é biblicamente impossível separar a adoração de missão. Vamos povoar o céu para que o louvor dos remidos nunca cesse, porque o evangelismo ele vai acabar, gente. Quando Jesus voltar, acaba o evangelismo. Mas o louvor não, porque o louvor existe antes da criação de todas as coisas, continua existindo e vai continuar existindo eternamente. Nós temos que povoar o céu de adoradores, porque nesse exato momento, na eternidade, o nome de Deus está sendo adorado, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. E isso só verdadeiros adoradores fazem. Vamos preencher o céu. E se você não gosta de adorar, que não é o caso de vocês, porque vocês estão numa conferência de adoração, mas tem pessoas que, é só música. Se você não gosta, o céu vai ser um lugar entediante. Então você precisa ter cuidado para não ficar de fora do coro celestial. Não é mesmo? Porque lá no céu, e quando eu era novo convertido, eu ficava assim: nossa, a gente vai ter tempo, vou ter tempo de ler os livros que eu nunca li. Eu vou ter tempo de jogar os jogos de videogame que eu nunca joguei, assistir os filmes, a gente tem essa ilusão. Mas a bem da verdade é que você vai estar na presença de Deus, face a face, sem pecado algum, que você não vai estar nem aí para livro, jogo, filme, conversa, porque vai ter uma coisa que é a mais importante: ser um verdadeiro adorador. É isso. Você vai ganhar uma mansão celestial, um carro de nuvem e um microfone talvez, aqueles de lapela assim, ou aqueles aqui, e você vai adorar. E o mais legal é que vão ter adoradores de todos os povos e nações, e vai ser a coisa mais linda do universo. Então, para concluir, gente, os 3 pontos aqui do estilo de vida, eles são um ponto de partida. Vou repeti-los: o verdadeiro adorador se satisfaz somente em Jesus. O verdadeiro adorador, ele abandona a religiosidade, porque não é a religiosidade que importa, mas é o coração. E o terceiro é que o verdadeiro adorador é um missionário. Então, leve isso para você. E a minha oração é que você seja encontrado por Deus, como diz o texto, porque Ele contemplou no seu coração a sinceridade e a alegria da salvação que Ele mesmo te deu. Foi Ele que te salvou, Ele que enviou Jesus, Ele que te convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e Ele te trouxe para perto dEle. E que Ele contemple isso no teu coração, e que sua vida seja entregue todos os dias no altar, como o apóstolo Paulo diz:
Lá em Romanos 12, 1 e 2, portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. E olha que lindo isso, gente. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que a sua vida, meu irmão, seja uma entrega no altar do Senhor. Não porque você é músico, não porque você sabe notas, sabe escalas, não porque você sabe cantar, mas porque você tem um coração sincero. Porque o nosso Deus, Ele está à procura desse coração. Vamos orar? Santo Deus, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor enviou o seu Filho Jesus para morrer naquela cruz, no nosso lugar, num lugar que era uma condenação que era para nós. E Senhor, como é precioso ter essa salvação, como é gostoso, Deus, fazer parte do corpo de Cristo. E Pai, nós te louvamos com alegria e com sinceridade, porque o Senhor nos deu essa salvação, porque o Senhor nos ama. E nós te louvamos, Senhor, por isso. E nós queremos fazer parte desse coro celestial que canta santo, 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 porque não há ninguém como o Senhor, não há no céu, na terra, no mar, nada que se compare à beleza da tua santidade. E nessa noite, nessa conferência, Jesus, que o Senhor contemple em nós um coração sincero, um coração que busca te adorar em espírito e em verdade. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa quando nós murmuramos, mentimos e tantos outros pecados que cometemos que nos afastam de Ti. E a nossa oração, Senhor, é que a nossa vida seja uma entrega ao Teu altar, Jesus. Uma entrega sincera, de corpo e alma, para que a gente possa experimentar a Sua boa, perfeita e agradável vontade. É isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.